Olá, olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vem para a aula hoje com um tema super legal. Estou recebendo a professora Maiara Cardoso, a Laura Rosa. Vou convidá-las para entrarem aqui comigo. Boa noite, meninas. Abre seu microfone, Laura, Boa Maiara, sejam noite. bem-vindas. Boa noite, todo mundo. É um Boa prazer estar aqui com noite. vocês. Obrigada pelo convite. Imagina. Eu que agradeço muito a vocês por estarem aqui. Um prazer enorme. Sintam-se abraçadas nesse momento. As pessoas que a gente convidou estão entrando, estão chegando e vão chegando. E, gente, é o seguinte, hein? Quem quiser fazer perguntas, quem quiser fazer comentários, é só escrever aí na transmissão, é só colocar embaixo ali nos comentários que a gente vai pondo aqui os comentários de vocês e vamos comentando também, vamos respondendo as perguntas que porventura apareçam. O tema de hoje é um tema super legal, né? Nós chamamos todo mundo aqui para a gente falar sobre isso aqui, ó, as inquietações das famílias em tempos de isolamento social. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de pandemia do coronavírus, um embate enorme nas redes sociais, um embate enorme no jornalismo, né? Os especialistas também com uma série de dúvidas, de questionamentos, e nós que estamos aqui como amigos, eu, pai da Laura, Laura, minha filha, que está longe de mim por causa do isolamento, né? A gente está impedido de conviver, que ela mora em outra casa, mora com a mãe. Maiara, que está lá em Santo André, né? Vivendo também numa dificuldade, porque tem relações aqui com a cidade de Guarujá, a empresa em que atua, né, sua empresa com o seu marido, também trabalha aqui em Guarujá, enfim, precisa se deslocar pelas cidades, e o isolamento está provocando um monte de mudanças na vida de todo mundo. E o foco da gente hoje aqui é falar um pouco sobre como essas mudanças estão afetando tanto a vida da gente aqui, quanto, de modo geral, a sociedade. Então, nosso bate-papo, ele flui com um monte de temas, né, que a gente alinhou para falar, mas antes de tudo eu queria passar a palavra para vocês, para falarem um boa noite. A Laura primeiro, ou por idade, Laura? Primeiro, professora Maiara. Vocês que sabem. Respeito é bom e a gente gosta. Exatamente. Olha, tá bom, é a vintage, vou fazer a vintage, né? Velha não, velha. Boa noite, gente, é um prazer estar aqui com vocês, podendo trocar e conversar um pouquinho sobre essas inquietações, que acredito que sejam um assunto comum, né, a todos nós. Algumas coisas a gente vem pensando, acredito que todo mundo queira compartilhar um pouco, e outras coisas a gente pode pontuar e trazer a reflexão, né? O importante é que a gente troque nesse momento em que a gente está afastado fisicamente, mas que a gente consiga estreitar, né, os laços, afinal de contas, a nossa vida é em sociedade, e aí a socióloga aqui pira, né? Vamos lá, pode contar comigo. Laura, dá uma boa noite para a galera que está te assistindo aqui, para todo mundo que está acompanhando a gente. Boa noite, pessoal. Quero agradecer o convite, fazer parte dessa conversa, que é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, né? De isolamento, que a gente não pode chegar perto de ninguém, então é muito importante até para acalmar um pouco, porque esse momento com certeza é um momento de muita ansiedade, né? Muita dificuldade para a gente que somos seres sociais, que estamos sempre vivendo em sociedade, igual a professora falou. Muito obrigada, então. Espero contribuir para essa conversa aqui. Muito bem, Laura. Eu queria convidar vocês para verem aqui rapidinho, já que você falou de ansiedade, Laura, eu separei aqui o que está no dicionário, né? O que é ansiedade no dicionário? É um substantivo feminino que diz assim, né? Um grande mal-estar físico e psíquico, aflição e agonia. No sentido figurado, é um desejo veemente e impaciente. Essa definição, eu acho que ela pode ser um pouco melhor traduzida aqui pelo Henrique Reis, né? Ele diz assim: ansiedade. Ansiedade é o que me faz desejar o amanhã mais do que o hoje. Me faz ansiar por algo incerto e não desfrutar do que é certo. Me leva para longe do que existe, num lugar inexistente. Me faz trocar o que é seguro pelo inseguro e me faz acreditar que ser precipitado é ser
É ser, né? É ser. E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso? Quem começa? Bom, eu vou falar, tá bom? Rapidinho aí Fica à você me diz vontade. o que a juventude pensa. Tá Olha, bom. essa relação de ansiedade, né, a gente sempre tem, né, com relação a várias coisas. Mas acho que nesse momento da pandemia e do isolamento, o fato de estarmos ansiosos é principalmente porque, para nós, indivíduos, existe uma necessidade muito grande de controle, né? De controle das ações, de como a gente vai ter o dia amanhã, o que a gente vai comer, o que a gente vai estudar, há quantos dias vai estar, sei lá, o Enem, o que vai acontecer com o meu futuro. E essa sensação de incerteza do futuro é talvez o que nos cause mais ansiedade, né? Nós temos vários problemas, né, que chegaram assim com essa mudança toda, né, mais imediatas, que são as questões que vão trabalhar desde as coisas mais básicas do nosso dia a dia, ou seja, como é que eu vou pagar uma conta? Será que meu filho vai conseguir terminar o ano letivo no tempo certo? Será que eu vou ficar doente? Ai, nossa, será que eu estou com febre? Oh, meu Deus, já peguei? Não peguei? Quanto eu vou poder ver minha mãe? Quando é que eu vou conseguir? Que nem eu agora estou grávida, né? Nossa, será que quando a Cecília nascer, já vai ter passado tudo isso? Como é que vai ser? Então, essa necessidade de controle, né? Ou a falta dele, nesse caso, principalmente nas nossas relações, nos trazem muita segurança. E quando a gente se sente inseguro, é muito natural que a gente caminhe para uma ansiedade que talvez possa trazer outros, né, problemas, podem acarretar em outros problemas. E aí se faz necessário, principalmente, a gente trabalhar muito a nossa saúde emocional, né? Então, a gente nunca precisou tanto estar com a cabeça boa, né, para resolver tudo isso internamente, como é que a gente lida com isso e lembrar que a gente não está sozinho, né? Como diria o Durkheim, a gente está na solidariedade, né? Geralmente, nas sociedades mais avançadas, a gente está na solidariedade orgânica, eu não estou vivendo sozinho. Então, além de mim, eu tenho que cuidar do todo, né? Nós somos parte de um grupo, então, como é que a gente se comporta fazendo com que a nossa vida esteja ok, mas a de todo mundo também. Não estou ouvindo. Também não. Tá sem áudio. Agora eu ouvi. Eu tô sem áudio, né? Eu tinha desligado o microfone, aí como é que você ia ouvir, né? Realmente, ficou um pouco difícil. É um probleminha técnico. Mas, Normal. enfim, em meio a essa ansiedade, como é que você está lidando com isso? Isolamento social, mas como a Mayara falou, né? Uma necessidade enorme de olhar para o lado e perceber que tem gente do lado, né? Seja fisicamente, você olha para o lado, está a sua mãe aí do lado, mas ao mesmo tempo a gente está aqui também todo dia se falando, tentando conversar. Mas como é que para você que é jovem, para você que é uma estudante universitária, lidar com esse problema? É problema demais para a cabeça de vocês? Então, né, nós jovens já, por natureza, acreditamos que nós temos muitos problemas, né? Os mais velhos costumam até dizer, vocês não têm problema nenhum, vocês não viveram nada ainda, mas para a gente isso já é muito, porque exatamente por a gente não ter vivido nada ainda, o pouco é muito, porque a gente não tem como comparar com outras coisas. Então, a gente estava num momento já de incerteza, assim, né, visando todo o cenário atual do nosso país. O jovem brasileiro já era um momento de incerteza, com a educação, com o mercado de trabalho, etc. Então, a gente já pensava que tinha muito problema e, do nada, veio uma pandemia imensa que é mais problema ainda para a gente lidar, porque a gente vai ter que ficar em casa, toda a estrutura da faculdade, por exemplo, a escola, tudo vai vir para casa, a gente não sabe como lidar com isso. Então, é muito problema para a nossa cabeça de jovem, né? Para nós que somos jovens, porque a gente não tem como controlar isso e a gente não sabe como lidar com isso. Eu acredito que o jovem hoje, nós temos muito problema com ansiedade, então nós somos ainda mais intensos nessa questão de ansiedade. Então a gente vive
muito mais intensamente, isso passa muito mais forte na nossa cabeça. Então, num momento de tanta incerteza, essa ansiedade vem muito mais forte, é muito mais problema para a gente lidar, e mesmo nós sendo mais jovens, dizem que isso é mais fácil para a gente lidar, mas é muita coisa ainda assim, né? Porque não é só a pandemia, é também o trabalho, é também a faculdade, é também os nossos problemas pessoais que a gente sempre tem, né? Além de trabalho e faculdade, porque o ser humano não é visto só como estudante ou trabalhador. Então, é sim muito problema para a gente, muito problema. A gente não está conseguindo lidar com isso hoje em dia. Opa! Quero aproveitar aqui para chamar vocês para a gente ler alguns comentários, né? Eu tava separando um videozinho que a gente vai já assistir a ele. É um vídeo que eu acho que vai ser bem legal de todo mundo acompanhar com a gente, porque fala um pouco sobre isso aí, Laura. Mas eu quero aproveitar aqui para pôr algumas das mensagens que estão chegando para a gente aqui, ó. A Reni está mandando um boa noite. Sua mãe, Laura, a Denise, puxando seu saco, chamando você de maravilhoso. O Ailton mandando um alô. O Diego aí, ó, muita gente. Esse é o melhor professor, muita gente boa, muito querido. Grande abraço, professor. Grande abraço, Diego, que é isso? Imagina, eu sou chato pra caramba. Meu apelido é Chatão, né? De tão chato que eu sou. A Denise não para, né? Laura ali. Meu amigo Jefferson, lá de São Vicente, grande Jefferson, você que é master, meu querido. Antônia, Toninha, um abração. Saudades da Maiara, aí Denise está falando, ela lembrou de você, tá, Maiara? É justo, né? A minha querida Alexandra, a escalafobética, mandando um boa noite. Você já é minha convidada, hein, também, hein? Você é minha convidada para a gente falar sobre o que é ser escalafobético num momento como esse de isolamento social, a necessidade da gente extravasar, né? Principalmente a cultura. A Michele, Cristina, Maiara, sua linda, saudades de você. A Vitória, saudades de todos. Tuca Leite, boa noite. Mandem suas mensagens, seus comentários, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui com vocês. Mas eu queria convidar todo mundo para ouvir um pedacinho só, uma homenagem a esse cara que morreu muito jovem, há pouco tempo, e a gente comemorou semana passada mais um dos aniversários dele, se não me engano, ele fez 50 anos a semana passada. Eu vou compartilhar um pedacinho da música dele aqui, vamos ver se entra legal, porque tem dia que a internet ajuda, tem dia que não ajuda muito, mas vamos ver se vocês acham que é essa a mensagem que a gente pode passar para as pessoas aqui. Boa noite. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. O jovem no Brasil não quer levado a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. Não é sério. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. O jovem no Brasil não quer levado a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério, não. Não é sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. O jovem no Brasil não quer levado a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. Não é sério. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. O jovem no Brasil não quer levado a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. Não é sério. Eu sempre quis falar, nunca tive chance. E tudo que eu queria estava fora do meu alcance. Sim, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar. Cada lugar um lugar. Eu sei como é difícil acreditar, mas essa porra um dia vai mudar.
Se não mudar pra onde vou, não cansado de tentar de novo. Eu passo a bola, jogo, vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. O jovem no Brasil nunca é levado a Eu sério. vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Não é sério. Vejo na Já estava empolgado. Pois é. Se a gente põe demais, talvez eles derrubem a conexão por causa de direitos autorais e tal. Mas, assim, eu peguei lá do YouTube, está tudo disponível, e é uma homenagem nesse momento, mas, ao mesmo tempo, trazer para essa discussão. Os jovens não são levados a sério, porque a gente está aqui falando de problemas, né, de problemas que afligem os jovens, né? E aí? Os jovens não são levados. Alguns anos lecionando para essas figurinhas, né, no ensino médio, e a gente está lá todo dia, né, Walter? A gente sabe que muitas vezes a gente prepara a aula e eles que dão a aula, né? Que a gente aprende tanto. Acho que às vezes a gente não leva os jovens a sério, talvez por conta dessa ideia de que por serem jovens demais eles não têm muito a acrescentar. Mas acho que também esse momento pode ajudar nesse sentido, né? As famílias elas podem parar um pouquinho agora para escutar o que esses carinhas têm a dizer. Obviamente que a nossa experiência de vida, né? A gente sempre vai ter alguns apontamentos que talvez para eles sejam até bobagem, né? Porque, velho, é tudo chato, né? Mas talvez a hora da construção, né? Do diálogo saudável, de ter um tempo para a família, daquele olhar que talvez a gente tenha perdido. Então, eu fiquei pensando, falei, será que a gente já não estava isolado, sem estar isolado, né? Esse isolamento social talvez faça a gente parar um pouco e olhar para esse camaradinha, né? Dos seus 18, 17 anos, até mais, né? Com um olhar um pouco mais de respeito, né? De cumplicidade, talvez retomar as relações, né? Tem um livro do Bauman, né, que é o Amor Líquido, que trata um pouco assim sobre as relações superficiais que a gente tem socialmente, o quanto a gente perdeu isso, né? E não foi só com relação aos jovens, né? Depois a gente até pode falar um pouquinho sobre os idosos também, porque parece que são as faixas etárias que a gente fala assim, não, ou é jovem demais, ou é velho demais, né? Não quero saber. E a gente se prendeu, talvez, no nosso mundo até meio arrogante, né? Daquela perspectiva de, mas eu já sei tudo, você não sabe de nada, fica na sua. Então, talvez esse momento seja importante para a gente retomar uma educação que não é só essa educação formal, né? Eu gosto muito de um livro do Mesaros, fala da educação para além do capital, tenho certeza que você leu esse livro, e a gente tem que educar esse indivíduo para outras coisas, né? Além do mercado de trabalho, é fundamental, a gente sabe, ninguém vive de vento, mas a gente precisa também de cidadãos que saibam, né, ser críticos, opinar e falar sobre os mais diversos temas, e por que não escutar sobre as aflições deles, né? Às vezes a gente também tem. Eu achei muito legal a Laura falar, não, porque a gente está ansioso, porque a gente está cansado, porque a gente não sabe o que faz. Então, a gente também. A gente também. Bem-vinda ao clube. Só que a gente tem talvez outras perspectivas com relação a esse. Você está preocupada com a faculdade, mas a gente está preocupado com outras coisas, mas está todo mundo ansioso junto. E é bom escutar vocês, porque mesmo nessa ansiedade, vocês trazem um fôlego assim para a gente, tipo, um sopro de ufa, né? A gente está vivo, vamos viver junto e tudo bem. Então, são coisas que a gente precisa se questionar. Será que eles não têm nada mesmo para contribuir? Ou talvez a gente esteja boicotando o que esses caras têm a dizer? Laura, diante dessa questão, e aí o Chorão, eu acho que ele consegue traduzir muito, muito bem, liricamente, né, e poeticamente essa questão. Você que é jovem, que está vivendo sob pressão nesse momento, a gente conversava um pouco sobre isso, né? Falava para mim que os jovens eles têm uma visão de curto prazo, como você falou inicialmente, é muito difícil para o jovem, até pela quantidade de vida que ele tem, ele conseguir pensar mais para frente, né? A questão mesmo do futuro, pensar no futuro. Como que você lida com isso, né? E a sociedade, essa pressão da sociedade, ela é uma pressão muito grande para o tamanho de vocês, ou ao mesmo tempo, ela o fato de vocês não serem ouvidos como gostariam de ser, ou de os problemas que vocês têm
não serem tratados com seriedade pelos mais velhos? Isso incomoda vocês? Como é que vocês lidam com isso? Tira o sono pensar nisso? Olha, tira o sono, sim, e eu acho que essa é uma questão muito contraditória também, porque ao mesmo tempo que nós somos muito pressionados, nós somos obrigados a dar nossa opinião, a falar o que a gente pensa, a gente é sempre encorajado a isso, ao mesmo tempo que a gente tem esse lado, a gente tem também as pessoas que não levam a sério as coisas que a gente fala. Então, eu vi um post esses dias que falava, você estuda 4 anos da sua vida, se especializa numa área para quando você vai falar alguma coisa sobre isso, no seu cotidiano com alguém, a pessoa não levar a sério o que você falou, porque você é jovem. Ou seja, tudo isso que eu tenho estudado não vai valer de nada, porque a minha fala não importa porque eu sou jovem, né? E, ao mesmo tempo, é muita pressão para a gente se especializar em alguma coisa, para a gente entrar no mercado de trabalho logo. Então, ao mesmo tempo que muita gente falando o que a gente deve fazer, muita gente falando, não fala nada também, porque você é jovem demais, você ainda não sabe nada da vida, tudo isso você só está falando porque foi o que você ouviu na TV, então isso não vale a pena ser falado, só eu sei o que é certo, você não sabe de nada ainda, mesmo que você tenha estudado a sua vida inteira, que você esteja se especializando, lendo muito, vendo as situações anteriores, comparando os acontecimentos históricos, para ver o que pode ser feito de melhor, né, para sair dessa época, assim, dessa crise, e não levam a sério o que você fala só porque você é jovem, só porque você tem 18 anos. O que você sabe sobre a vida, né? Nada ainda. Realmente, a gente não sabe nada, mas a gente está estudando e é bom que vocês levem a sério o que a gente está falando, porque se você parar para ouvir a gente, você vai ver que muita coisa faz sentido, sim. E às vezes o que os próprios adultos falam não faz sentido nenhum dentro da conjuntura que a gente está falando, sabe? E aí você fala, caramba, mas o que eu tô falando não faz sentido, mas na minha cabeça faz mais sentido. E mesmo quando falam não faz sentido isso, você é muito jovem, não te dão uma contrapartida. Esse seria o certo. Não, só falam, não fala nada porque isso não tá certo. Você é jovem demais para saber de uma questão dessa. Então, além de tudo que a gente tem que pensar, né, de todo o nosso andar acadêmico, no mercado de trabalho, ainda tem essa questão. Mas será que estão me ouvindo? Será que eu estou fazendo isso com um propósito que vai dar certo, né? Porque a gente não sabe. E outra questão a gente só pensa no agora, né? A gente não tem essa dimensão do que é o futuro. O futuro é muito incerto para a gente. Mesmo a gente tendo muitos séculos atrás, a gente vê, olha como as coisas mudaram, né? Desde que, sei lá, Dom João VI veio para o Brasil. Muitas coisas mudaram mesmo, mas é muito complicado ver um futuro para isso. É muito complicado, porque parece que tudo já foi feito, né? E a gente sabe que muito tem a ser feito ainda, né? Vendo tudo que está acontecendo, realmente, muitas coisas têm que ser mudadas, muitas coisas têm para ser feitas. Mas como é que a gente vai fazer isso se não dão valor para as coisas que a gente faz, sabe? Não dão atenção. Não atenção, essa é a palavra, né? A atenção que a gente merece, a gente não recebe de volta, né? E nós somos obrigados a dar atenção para os adultos, a dar ouvido que vocês falam, mas nunca dão essa contrapartida para a gente. Muito foi bem. Direta para o tiozão do pavê para comer aqui no Natal, né? Aquele tiozão que nunca te escuta, já entendeu? Eu quero aproveitar e chamar aqui alguns comentários, né, que as pessoas que estão assistindo a gente estão colocando. A Elda está mandando aqui uns saudades, também tenho saudade de você, querida. Logo, logo estaremos de volta, né? Trabalhamos juntos no Mário Cerqueira, na educação de jovens e adultos. Professora Elda, combativa, extremamente realista, né, em relação ao que a gente está vivenciando, e crítica também. Temos audiência lá de Santa Catarina, o Cleiton está assistindo a gente, lá de Santa Catarina, um abração, se cuida, fica em casa por aí, o Sidney e Bibiano, lá da região do Rabo do Dragão, da comunidade ali do Rabo do Dragão, uma grande liderança naquela região, que também está vivendo um dilema enorme, né, porque os condomínios lá na região não param, né, todo final de semana descendo gente de helicóptero para andar de iate, vivendo isolamento, mas a gente sabe que essa doença veio do exterior, né, então eles são os mais potenciais disseminadores da doença e são os que menos querem contribuir com o isolamento, né? É a história, né, que a gente vive. Mas tem alguns comentários aqui
importantes, mais um boa noite da Edenise, ela não vai parar de falar, hein? Mas ela está chorando, né, realmente. Vai ser de propósito. A Neide, lá do Morrinhos, um abraço, beijo. Como diz a Maria Tereza, ó, beijo de coxinha, que ela aprendeu que não pode beijar. Ela falou, não pode beijar. Aí ela faz, beijo de coxinha. Tem um comentário aqui da Michelle. A Michelle está falando que hoje começou aqui no Guarujá uma campanha, rapidamente, né? Começaram algumas pessoas, eu falo que isso é uma hipocrisia enorme, né? Uma campanha para que o prefeito e os secretários diminuam o seu salário, porque o prefeito de Santos diminuiu o salário, alegando que vai usar o dinheiro para cuidar da saúde da cidade. Mas quando a gente vai ver, a aplicação de Santos, por exemplo, na área da saúde, é 3% menor do que a média dos municípios do estado de São Paulo. Quando a gente pega o valor do orçamento de Santos investido na saúde, em torno de 20% consolidado. E a média dos municípios de São Paulo, 23%. Esses 3%, olha, eles dão muito, mas muito mais do que 30% do salário do prefeito e dos secretários. Eu estou falando de milhões de reais que não foram investidos na saúde ao longo de anos e que estão fazendo falta agora, e agora eles estão com carta branca para gastar em uma situação emergencial. Idem aqui no Guarujá. E aí eu falei que era hipocrisia pedir para reduzir salário, porque, por exemplo, em Guarujá, eles aumentaram o número de cargos comissionados, e o prefeito, quando se candidatou, na época, não estou falando, eu acho, ele disse que ele ia diminuir a quantidade de cargos comissionados e ia extinguir o secretário adjunto, que é um subsecretário, vamos dizer assim, que ganha lá 15 mil reais aproximadamente por mês. Esse dinheiro todo, ao longo de 4 anos, daria muito, olha, daria para montar muita estrutura para a área da saúde. Mas vir agora, falar que vai reduzir salário, gente, isso é uma hipocrisia enorme, isso é uma enganação, tá certo? Não caiam nessa, não. Então, chama a atenção das pessoas para perceberem a atitude, não é no momento da crise, é antes. E principalmente as promessas que fazem e não cumprem. Agora, voltando para o tema aqui, a Toninha está dizendo que acha que o isolamento social é muito mais difícil para o jovem do que para os idosos. Ela fica muito preocupada, inclusive, com essa questão. A Michele traz a seguinte contribuição: os jovens trazem um frescor a toda essa situação devido à maneira mais suave de ver as coisas, né? A Melissa Visoni está dando um boa noite, falando que está com saudade da gente, né? E aí a Michele segue, né? Em Santos já vão reduzir o salário lá dos políticos e tal, e que secretário adjunto não tem função alguma. Realmente são temas importantes aí para a gente tratar, mas principalmente, gente, assim, o que me chama muito a atenção é a gente pensar numa coisa que vocês duas falaram, mas eu queria focar agora no que você falou, Mayara, a rotina, e pedir para a Laura contribuir também, porque aí são duas visões. Você é mãe do Isaac e mãe da Cecília, que está aí na sua barriga esperando. Eu lembro que eu te falei que ia ser menina. Falei. E vem a Cecília. Temos um vídeo, né? Temos um vídeo que comprova. Temos um vídeo, mas eu não apostei. Mas vem aí, tá, graças a Deus, abençoada, com muita saúde. E o Isaac está com você. O Isaac, ele é autista. E você teve um processo de descoberta do autismo e de aprender a lidar com isso. E aí, como é que é? Ser mãe, ser esposa, ter que lidar com essa mudança de um isolamento, de uma convivência dentro de casa. E, ao mesmo tempo, eu quero perguntar para a Laura, ser filha, porque você está aí com a sua mãe em casa, né? Ser filha, conviver esse tempo todo com a mãe, que não deve ser fácil, né? Estou falando especificamente da sua mãe e de você. Digo, a convivência, porque aqui em casa não está fácil. Eu tenho a Maria Tereza aqui, que toma todo o tempo do mundo, da Cristiane, meu e tal. Então, é muito complicado, a rotina é outra. A gente trabalhava o dia inteiro, de manhã até de noite, e se via muito pouco, a convivência muda totalmente, a rotina de casa se altera. Como é que é isso, gente? Como é que lida com isso? Olha, vou te falar que é tudo uma novidade, né? Eu estou aqui em Santo André já tem um ano, agora 1 ano e 4 meses, e a minha rotina já tinha mudado, né? Porque eu deixei de trabalhar, quando mudei para cá, deixei de trabalhar fora, né? Porque trabalhar em casa, a gente trabalha muito mais, e essa mudança foi necessária justamente porque o Isaac né? Ele está dentro do espectro autista, e para ele rotina é uma coisa de extrema importância.
Então, quando a pandemia, né, aconteceu e a gente começou o isolamento, né, na verdade aqui ele está em casa desde o dia 16 de março, muita coisa mudou, porque apesar de eu estar em casa, né, a gente também tem uma rotina, né, dentro do lar, e essa mudança toda, ela trouxe várias consequências para mim, né, que, enfim, eu já sou adulta e tal, mas a gente também está cansado e saturado, aquela coisa de querer dar uma voltinha e tal, e não poder, e ter que ter uma série de cuidados. Eu continuo fazendo meu pré-natal, então eu preciso me cuidar, mas para ele, né, e para crianças, né, que precisam dessa rotina, né, acredito que todas as crianças estejam sofrendo, mas para crianças atípicas, isso é uma coisa muito séria. Então, para ele tem sido um desafio, né? Ele reagiu muito melhor do que eu imaginava, mas ainda assim a gente tem alguns problemas, né? Porque ele parou a terapia, a escola, o convívio com os amigos, a rotina mesmo dentro da nossa casa mudou bastante, né? Então, não tem sido fácil, tá? Não tem sido fácil, mas a gente está procurando viver um dia de cada vez e montando várias atividades, haja criatividade, algumas terapias a gente conseguiu fazer por né, videoconferência, ou então algumas atividades da escola. Ele não teve aula online, ele teve só atividades que foram mandadas pela escola, e agora ele está de férias, desde o dia 6 de abril, então de 6 de abril a 6 de maio são as férias que corresponderiam às férias de julho, então nesse momento nós não temos atividades escolares, né? Então tudo isso trouxe algumas, principalmente para mim, acredito, algumas necessidades de reflexão, né? Então, quem é você como mãe? Como é que você reage a isso? Aquele olhar mais atento, a percepção, né, de algumas dificuldades que talvez estivessem passando batido, né, e a chance de educar essa criança, né. E também, eu sempre dei aula, tal, mas dava aula para o ensino médio, nunca dei aula para o ensino infantil, mas também a valorização desses profissionais do ensino infantil. Gente, eu não tenho o que dizer. Minha mãe é supervisora de ensino, eu tenho família cheia de professores, sempre tive os pedagogos por perto, mas realmente ensinar uma criança, né, o Isaac tem 5 anos, está na fase de alfabetização, é muito difícil. Então, até para a gente perceber o quanto a gente desvaloriza, né? Porque, não, esses professores não sabem o que estão fazendo, eu vou ensinar meu filho em casa, vai ser super tranquilo, vou cuidar, vou dar conta, e não é tão simples assim. Então, essa rotina realmente traz até uma angústia, vou dizer, né? Porque a gente não sabe como vai ser esse ano letivo, a gente não sabe como vai ser a retomada, será que vai, como é que vai ser? Então, a gente está tentando viver. Para ele está bem, bem difícil, sim, complicado, ele até está dormindo agora, são 7 horas da noite, e porque ele está acordando de madrugada, então está tudo confuso. Muda tudo, né? Muda tudo, muda a alimentação, muda tudo, gente. Realmente eu acredito que seja angustiante, mesmo que para mim ainda tenha sido. Tem um fator que eu acho que facilitou, que é o fato de eu estar em casa, então ainda eu não tive que me preocupar com quem vai ficar, a escolinha fechou, e agora, né? A gente, felizmente, tem uma situação confortável, então não estou pensando se vai ter comida, se não vai ter, tem comida, né? Então, eu ainda estou numa posição de bastante privilégio, se a gente for olhar para o lado, né? Então, mas são coisas que a gente precisa ter consciência, né? Eles tomam um tempo danado. E enquanto filha, estou longe, né? Porque os meus pais moram longe de mim, mais de um mês já que a gente não se vê, e aí só torcendo para acabar logo, porque os avós estão loucos para ver o neto, né? A manita. Eles choram, né? Eles choram de saudade, né? Ontem a gente deu uma saída de máscara no carro, seguindo todos os protocolos, para levar, porque ela estava muito ansiosa, a Maria Tereza menor, né? Para levar um ovo para a Laura, mas a gente nem encostou na Laura, nem saímos do carro. Essa menina ficou
assim, acabada, porque ela falou, como eu não posso falar com a Laura? E toda noite ela precisa ligar, né? Porque a gente, graças ainda à tecnologia, né? Depois eu quero fazer uma pergunta sobre tecnologia para vocês, mas a gente ainda tem acesso à tecnologia. Então, a pequena, Maria Teresa, tem 3 anos, né? Então, ela fica toda noite, eu quero ligar para a tia, eu quero ligar para o tio, eu quero ligar para a avó, eu quero ligar para minha irmã. Então, enquanto ela não fala, mesmo que seja para falar oi, enquanto ela não fala com todo mundo, ela não vai dormir. E assim, são noites sem dormir direito, é um pouco como você está vivendo com o Isaac agora, né? Não consegue dormir, vem toda hora do quarto dela para o nosso, enfim. É muito difícil, até para a gente lidar com tudo isso, né? Muda completamente a rotina. E aí, no dia de hoje, ela acorda, e diferentemente do Isaac, ela está tendo aula, usando o computador. Então, ela hoje muito feliz, porque ela falou, hoje eu tenho aula com a tia Rô, a tia Rosângela que dá aula para ela, e aí entra no... São 2 horários, as 2 horas, depois das 3 horas, são 35 minutos, então ela está dando continuidade à apostila, com as atividades, mas é outra dinâmica de aula, não é a mesma coisa, não é a mesma escola. E aí eu fico me perguntando, por exemplo, as crianças que não têm os pais em casa, com condições de dar esse suporte. Eu não estou nem falando da questão material, da tecnologia, do equipamento, porque isso já é uma barreira intransponível para a grande maioria das famílias brasileiras, né? Primeira barreira é a dificuldade mesmo de estruturar esse ensino à distância, ou mesmo esta aula com a mediação da tecnologia, né? Que não é ensino à distância, porque no caso da Maria Teresa, ela não está tendo ensino à distância, ela está tendo a professora interagindo com ela, mas mediada ali pelo computador, né, o tempo todo. Então, ela está conversando, chamando atenção, ela levanta, ela dança. É fantástico, mas ao mesmo tempo a mãe tem que ficar ali o tempo todo estudando junto com ela e acompanhando e dando suporte, porque ela teria isso na sala de aula. Quer dizer, é muito difícil fazer. E aí, então, cria uma ansiedade, uma dificuldade enorme. Bem como você falou. Então, assim, realmente, a gente tem que dar muito, muito parabéns para todos que estão ainda trabalhando. Eu não digo só os professores que estão dando aula, mas o pessoal do suporte tecnologia, que teve que se reinventar para permitir que essas aulas cheguem até esses alunos. Há professores que estão dando aula mesmo sem que seja exigido, né, pelas escolas. Aqui no município de Guarujá, muito professor, nos grupos nossos de WhatsApp, eu mesmo estou fazendo aula pelo YouTube, toda semana coloco uma aula para os meus alunos, coloco lá as atividades, mas assim, é muito difícil. Os entregadores que estão expondo a sua vida para entregar as coisas em casa, o pessoal da área da saúde, os motoristas de ônibus, coletores de resíduos, né, os trabalhadores da coleta, da limpeza urbana, das obras que não pararam, é muita gente trabalhando, até mesmo da gestão pública, né, todas as autoridades que estão aí lidando com essa realidade todos os dias, os comerciantes que estão abertos nos supermercados, os funcionários do comércio, todos eles estão também com muita ansiedade, com muito medo, mas estão tocando para a gente poder continuar tendo uma vida mais ou menos ali, né, organizada. E também uma preocupação enorme com todos aqueles que não podem trabalhar nesse momento, porque estão impedidos, estão desesperados pela própria sobrevivência. Não é fácil, a gente compreende isso, é muito difícil, e a gente está num falso dilema, né, entre economia e saúde, não tem dilema em relação a isso. O que a gente precisa é acordar e cobrar do Estado, pelo menos é assim que eu penso, cobrar do Estado uma atitude de dignidade humana, de sobrevivência humana, para que todos tenham a condição de sobreviver, né? Falta um pouco isso, essa compreensão mesmo de consciência de quem somos e de quem elegemos para cuidar da vida da gente, para assinar o cheque, né, do dinheiro que arrecada da gente, para reverter isso em benefício para a gente, né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso. Mas eu queria passar agora para a Laura, Mayara, perdão, você ia falar disso. Não, eu só ia falar que a gente está sendo exposto, né, a grandes problemas que a gente sempre teve, mas que agora parece que vem e dão na nossa cara, como dizer assim, eu sempre estive aqui, vocês nem ligaram, né? E também um pouco de como a gente, enquanto indivíduo, consegue ser mesquinho, né? Assim, de colocar coisas que não são prioridade à frente das reais prioridades. Então,
Por isso que a gente fala tanto, por isso que a gente precisa tanto de ser educado politicamente, por isso que a gente precisa saber do que está sendo falado, como é que funcionam as leis, qual é a função de cada, né, poder, o que faz um presidente, o que faz uma Câmara, né? Então, essa necessidade que a gente tem agora, né, que a gente sempre teve, mas que agora está dizendo assim, gente, acorda, vocês precisam conhecer, inclusive para falar, né, gente? Porque, olha, tá difícil, viu? A gente abre o Facebook e eu falo, ai, meu Deus. Mas eu sou de uma geração que não teve aula de sociologia, né? Eu sou de uma geração que não teve, né? E eu sou socióloga. E aí fala assim, mas vocês são, né? A nossa carreira foi muito discriminada, foi muito... E ainda né? E aí... É como se tudo que a gente falasse não tivesse valor, sabe? Não, a gente não quer o mal do país. Mayara, aliás, muita gente que pede a volta de educação moral e cívica, de OSPB, desconhece, porque não teve, né? Não teve. A gente não pode até nem criticar essas pessoas. Desconhecem o que é sociologia mais filosofia no contexto da formação do jovem na escola. Dúvida. Nunca lê um currículo, não entende como é que se faz a parte didática desses assuntos, né? São os mesmos, e são os mesmos que não querem ideologia na escola, olha que absurdo. Fala-se muito de doutrinação, de uma série de coisas, e não é bem por aí, né, Walter? Mas enfim. Pois é. E, Laura, a pergunta está aí, a rotina de casa é difícil para os jovens? Então, eu gosto de pensar que a rotina é algo que mantém o foco da gente, né? Então, você saber o que você vai fazer em seguida é o que te mantém ali, né? Só que eu principalmente, mas acredito que a maioria dos jovens, nós não estávamos vivendo em casa, né? Eu acho que era até uma reclamação muito grande dos pais. Nossa, meu filho nunca fica em casa, ele tá sempre saindo, ele tá sempre na rua, eu nunca vejo meu filho. E aí a gente se vê numa situação de que nós temos que ficar em casa por um bem maior, né? E ficar em casa é muito vão, sabe? É um vácuo. A gente não sabe o que fazer em casa. Porque a gente sabe o que fazer na rua. Eu sei que eu tenho que acordar todo dia às 6 horas da manhã, ir para a faculdade, sair da faculdade eu almoço, vou trabalhar, volto 9 horas da noite e eu nunca estou em casa. Eu não sei o que fazer na minha casa. É muito difícil isso, porque você não tem nenhum roteiro dizendo o que você tem que fazer. Eu sei que quando eu estou em casa, eu tenho que arrumar a casa, se eu sujar a louça, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que estudar, porque eu ainda... aquela famosa frase, né? Quarentena não é férias. Mas eu não estava acostumada a fazer tudo isso, assim, sem uma rotina certa. Porque a rotina em casa não existe, querendo ou não. Porque você não tem um horário para fazer as coisas. As coisas, você sabe que você tem que fazer, mas você não sabe quando. Então isso acaba levando até a procrastinação, né? Os jovens já procrastinam muito. Muito, eu digo por mim mesma, na experiência própria. E a gente se vê num momento em que a gente pode procrastinar ainda mais, então por que não, né? Então é muito difícil ficar em casa sem você saber o que fazer, porque assim, não falta coisa para fazer, isso pode ter certeza, sempre tem alguma coisa para fazer, mas eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer isso, por que eu vou fazer isso? A gente fica perdido em casa, sabe? E é muito irônico isso, porque é a sua casa, você deveria se sentir confortável em estar em casa, e por que eu não estou me sentindo confortável em estar na minha casa, sabe? Eu não estou me sentindo mais, eu não sei mais o que fazer quando eu estou em casa. Às vezes eu deito no sofá e falo, meu Deus, ainda são 2 da tarde, o que eu faço agora? Eu não sei mais o que fazer. Eu sei que eu tenho trabalho da faculdade para fazer, mas eu não quero fazer o trabalho da faculdade agora, sabe? E até retomando o assunto da ansiedade, você senta e fala, eu tenho que fazer esse trabalho. E você não consegue fazer, você não consegue colocar as ideias no lugar para fazer esse trabalho, porque ao mesmo tempo você pensa, nossa, mas eu tenho tanto tempo, né? Eu poderia estar fazendo um curso online, eu poderia estar fazendo um exercício físico, eu poderia estar arrumando minha alimentação, eu poderia estar fazendo milhares de coisas, sabe? E também as pessoas vivem falando isso pra gente, né? Quarentena não é férias, então aproveita esse tempo que você tem para fazer um curso de espanhol, um curso de inglês online, para fazer, sei lá, um curso em Harvard, porque agora tá de graça fazer um curso em Harvard com certificado, um curso da FGV com certificado de graça. Usa esse tempo para fazer alguma coisa, para correr, para fazer exercício físico em casa, para se conhecer, praticar um yoga, alguma coisa do tipo. Mas eu não consigo fazer isso, porque eu não consigo me concentrar.
E é muita coisa que falam pra gente fazer, e chega um momento que a gente se vê, meu Deus, mas eu tenho que fazer tudo isso? Se eu não fizer tudo isso, eu vou ficar para trás das outras pessoas? Se eu não fizer o meu trabalho da faculdade agora, eu não vou conseguir me formar no final do semestre, não vou conseguir me formar daqui 3 anos que sejam. Então, um pensamento super pequeno acaba levando a outros milhares gigantescos, que não tinham nada a ver no começo, mas porque você está, entre aspas, sem nada para fazer, você não consegue pensar em algo para fazer, porque você não tem uma rotina estruturada com horários, você acaba enlouquecendo em casa, sabe? Eu ainda tenho minha mãe aqui para conversar, mas às vezes é engraçado, às vezes, né? Minha mãe fala, eu saio do quarto, ela sai da cozinha, ela passa, nossa, você mora aqui? Há quanto tempo você tá aqui? Nunca te vi. Tipo, a gente se conhece, a gente mora no mesmo lugar. E sim, a gente mora no mesmo lugar, a gente mora no mesmo lugar há quase 19 anos, né? Se conhece há 19 anos, e mesmo assim, aqui dentro de casa, a gente quase não se vê, porque é cada um num canto. Olha que interessante isso. 2 informações, né? Uma pesquisa que divulgaram esses dias. Aumentou a quantidade de separações nesse momento do isolamento. E, ao mesmo tempo, aumentou também a quantidade de adoção de animais. Olha que simbólico para o momento que a gente está vivendo. A gente já vai falar um pouco sobre isso, mas antes eu quero dar uma passada nos comentários aqui. Vou mostrar alguns comentários. A Thaisa Serafim estava falando dos comentários de vocês, exatamente isso, concordando com vocês. O Sidney Bibiano está dizendo que somamos uma só força. Ele está completando aqui, muito boa a conversa, parabéns pela iniciativa. A Thaisa também completou, ela fez um comentário dizendo que foi perfeita a colocação, mais difícil ainda para a mãe que faz home office, conciliar os horários, né? Realmente, aqui é assim, eu tenho que trabalhar em determinados dias em aula, né? E a Maria Tereza também tem aula. Imagino você aí como é que está isso, né? Lidar com isso, né? A Laura também vive a mesma situação, né? Só estou aqui tranquila porque o cara está dormindo. Senão não daria pra gente estar aqui. Senão o pai estaria tomando conta. A Michele Salles, essa nova situação nos leva a pensar nos pais que queriam o ensino em casa. Como é que é? Homeschooling, né? Homeschooling. O quão difícil seria garantir esse direito a nossas crianças e adolescentes. Tem um comentário, Maiara, que está aqui como Maiara, mas acho que não é seu, não. É de quem está controlando suas redes sociais nesse momento. Como marido. O marido está perguntando. Vocês acham que esse período de pandemia irá favorecer essa ideia de ensino em casa? Uma boa pergunta para a gente falar. Já a gente vai te responder. Aqui a Michele Cristina, é a ferida sendo aberta em nossa sociedade. O Bibiano, estou em casa dividindo as tarefas com a minha esposa. Você não faz mais do que a sua obrigação. Isso aí é papel da gente mesmo, dividir tarefa, e aliás, cada um ter a sua tarefa em casa, para dividir a tarefa com quem vive com a gente. Eu não vou nem falar assim, dividir com as mulheres, porque nós não estamos ajudando, não. Nós estamos dividindo mesmo, e é responsabilidade de cada um fazer a sua parte, a gente tem que fazer isso. Felipe Maia está mandando um te admiro, queridão, um abração no coração, também te admiro muito, muito, muito mesmo. A Maria Fernandes, a Cida, bebê cresceu, está uma moça linda. Minha aluna Raíssa Menezzi, estou com saudade de você, querida. Boa noite, boa noite, boa noite. Gente, olha, está sendo um sucesso aqui esse bate-papo, mas até antes da gente entrar num novo tópico, numa nova temática, eu queria, por sugestão de Prof. Maiara, a ansiedade é o mal do século. Olha que coisa, eu vou trazer informações aqui da OMS. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a ansiedade, o estresse e a depressão apresentam os seguintes dados. Olha, 320 milhões de pessoas, somos mais de 7 bilhões no planeta, 320 milhões de pessoas no mundo têm depressão. 18,4% é o aumento do índice de depressão nos últimos 10 anos. 9,3% dos brasileiros sofrem desse mal, é a maior taxa de ansiedade do mundo.
Os brasileiros são os mais ansiosos do mundo. $1 trilhão é o custo da depressão e da ansiedade à economia mundial por ano. Esse problema que a gente está vivendo agora vai aumentar a ansiedade, vai aumentar esse problema de depressão no mundo, vai aumentar o gasto com saúde pública para tratar da cabeça das pessoas. Gente, como é que a gente lida com tudo isso? Tem algum sinal de esperança no horizonte em relação a isso? Acho que a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Infelizmente, é uma realidade. A gente sabe que a depressão é uma doença que acomete muita gente, como a gente pode ver, né, pelos dados. E a ansiedade, ela é um clássico, né, das características da depressão. Acho que o problema é como a gente lida com isso, né? Provavelmente os casos irão aumentar, porque esse isolamento acaba trazendo para a gente algumas questões muito importantes, porque que é o convívio, né? A vida em sociedade, ela realmente é necessária, ninguém é uma ilha, todo mundo precisa viver, todo mundo faz parte do continente, né? E, infelizmente, a tendência é que a gente tenha mais casos, sim, né? Agora, a gente precisa também mudar um pouquinho essa visão de que a depressão é uma bobagem, de que depressão é coisa de gente fraca, que depressão só ter fé que tá tudo bem, vai curar, e a gente sabe que não é bem assim que a coisa funciona. Então, a tendência é, infelizmente, piorar. Agora, talvez o que a gente tinha que se perguntar é por que os brasileiros são os campeões, digamos assim, das crises de ansiedade, né? E aí eu vou voltar um pouquinho na nossa conversa, quando o Walter trouxe as duas informações sobre o aumento das separações e o aumento das adoções dos animais, né? Talvez porque a gente desaprendeu a se relacionar, né? Então, as relações, elas estão cada vez mais superficiais, a gente tem maior facilidade de curtir a publicação do amigo, né, de trocar uma mensagem, um meme, o bom dia cheio de florzinhas, né, que a tia manda todo dia de manhã, mas a gente tem muita dificuldade de conversar, de olho no olho, de se abrir mesmo, né, e de contar, talvez, as coisas que nos afligem. Então, aqui não é só sociologia, né, a gente está trabalhando com as áreas que podem nos ajudar, como a psicologia, por exemplo. Então, é mais fácil lidar com o meu cachorro, que vai ser muito amoroso, gente boa, e vai me esperar todo dia com o rabo abanando quando eu chegar em casa, do que talvez com aquele marido que pensa diferente de mim, com aquela mãe, né, que está me cobrando, ou com o pai que talvez tenha algum outro problema, sei lá, um alcoolismo, alguma coisa do tipo. Então, como as nossas relações elas estão muito fragilizadas e a gente tem muita dificuldade de se relacionar, talvez essa necessidade de compreensão, né? Porque eu já tive depressão, sei um pouco como funciona isso, e a gente simplesmente prefere não existir, né? Então é como se o indivíduo ele morresse um pouco, né? E a gente não vê sentido em viver. Então, essa necessidade de criar significado para o que você faz, de criar significado para a sua existência, né? Por que eu vim aqui? O que eu posso fazer de útil por mim e pelos outros? Talvez sejam as perguntas que as pessoas mais se façam nesse momento, né? Porque eu estou em casa, eu estou aqui, eu não estou fazendo nada. Eu estou assistindo Big Brother, o que eu vou fazer da minha vida, sabe? Não que assistir Big Brother seja um problema, cada um, tudo bem, até eu assisto também, sem problemas. Mas, assim, o que a gente faz de importante para mim e para o outro, né? Que troca a gente está realizando nesse momento e o quanto isso é importante para a nossa vida, porque sem isso a gente perde o sentido. É claro que as religiões ajudam muito, é claro que o trabalho dá muito significado, mas voltando também no que a Laura falou, a gente tem uma cobrança de produtividade. Não, eu estou em casa, mas eu não posso parar. Eu estou em casa, eu tenho que ter lido já uns 4 livros, tenho que ter maratonado aquela Casa de Papel, eu tenho que entregar 30 trabalhos, eu tenho que assistir todas as videoaulas, porque senão eu não presto.
Mas, né, calma, gente, né? Também não é assim. É óbvio que a gente não está fazendo apologia à vagabundagem, não é isso, mas a gente precisa ter uma tranquilidade também, né? Maiara, e aproveitando a ponte para passar a bola agora para a Laura, né, juntando com o que você falou, e essa questão mesmo da sociedade que a gente vive hoje, né? Porque a gente vive numa sociedade que valoriza o ter e não o ser. Sim. Nessa mesma sociedade, o professor Antônio Nóvoa, esses dias, estava fazendo uma live também, viramos também a era das lives, né? Mas é uma válvula de escape importante e também um jeito da gente se comunicar, enfim, de trocar ideias, é útil, é válido, mesmo para quem está assistindo aí as lives dos seus artistas preferidos, né? Ou para quem está buscando conteúdo na internet, ou quem está acompanhando a gente aqui nesse momento, mas o professor Antônio Nóvoa, ele também fala do ser conhecimento e de uma sociedade que é muito mais competitiva do que colaborativa. E aí, quando eu quero passar a bola para a Laura nesse sentido também, né? Ser multitarefa. Vocês estão vendo aqui uma tela dividida em 3, né? Então, é algo mais ou menos assim, né? Temos muitas coisas, podemos tudo, né? E aí, a gente, por poder tudo, a gente também é cobrado de tudo, como você falou, Laura, e ser multitarefa, ao mesmo tempo ser muito jovem, ao mesmo tempo olhar para o futuro e não ver perspectiva, e ouvir todo mundo falando da crise, que não vai ter emprego, e aí você começou a trabalhar e está preocupada, e aí a semana que vem, ou essa semana começa com aulas online, e aí veio a pergunta, será que a educação vai mudar? Eu vou deixar essa pergunta do a educação vai mudar para o final, porque a gente vai falar sobre o que a gente pode esperar do futuro, né? Mas você, que pensa em rotina interrompida, em multitarefas, na procrastinação, pensar demais nas coisas, que é um pouco reflexo dessa ansiedade, mas me diz uma coisa, a ansiedade também, né, é um pouco de desculpa para tudo? Será que a gente não precisa pôr um freio, dar uma parada e olhar com mais foco para aquilo que a gente está fazendo? O que é mais importante nesse momento? O que será que é mais importante nesse momento? Vocês se perguntam sobre isso? Você que está aí pensando, eu sei que se pergunta sobre o futuro, né? Será que vai ter emprego? Como é que vai ser minha vida? Eu vou terminar minha faculdade? Será que vai dar? Será que não vai? E quando eu terminar a faculdade, será que eu vou arrumar um emprego na minha área? Será que eu fiz a escolha certa? Com todas as mudanças tecnológicas, isso põe um peso também, né? Na cabeça? Fala sobre isso para mim. É difícil hoje a gente falar sobre ansiedade, né? Porque a gente tem muito essa visão de que não é nada, é só uma desculpa para tudo. Mas hoje em específico, agora no meio dessa pandemia mundial, quando a gente se vê sozinho em casa, cheio de coisa para fazer, é claro que vai dar algum tipo de ansiedade na gente, é claro que a gente vai ficar ansioso para fazer as coisas. E isso nos trava, né? Então, eu não consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer porque eu estou com ansiedade. E aí acaba caindo numa conformidade. Se eu não vou conseguir fazer, então eu nem vou fazer mesmo, nem vou tentar fazer. E aí, porque a gente está pensando, não, estou muito ansiosa, não vou conseguir fazer. Então, pode ser, por um lado, sim, uma desculpa, eu acho até não intencional, mas algo até da nossa cabeça, que a nossa própria cabeça cria para que a gente não continue fazendo, persistindo em alguma coisa que a gente tem que fazer, e que a gente, por muitas vezes, não quer fazer, mas é muito difícil ver um futuro, né? Ver a frente. Eu acho isso, normalmente mesmo antes da pandemia, para o jovem, para nós jovens, né? Eu me incluo nisso, era muito difícil ver a frente. Já era muito complicado. Isso desde o meu ensino médio, desde a escola, eu não conseguia ver o que eu vou fazer amanhã. Imagina, não sei o que eu vou fazer amanhã. O jovem tem que viver mais hoje, né? Mas eu não conseguia ver a frente. E aí, nessa época que a gente vive, em que a ansiedade é muito recorrente e pega a gente muito forte, né? Então, até um exemplo, hoje eu sentei para fazer um trabalho da faculdade, sentei e falei, eu vou fazer esse trabalho que eu preciso entregar, vale nota e tal. Eu não consegui fazer o trabalho. E aí eu me conformei, sabe? Eu não vou conseguir fazer, então eu não vou nem tentar fazer. Então, a própria cabeça, a gente coloca uma barreira ali e a gente não tenta ultrapassar essa barreira de forma alguma, né? Então, nem parar para respirar, não, vou fazer um exercício de respiração,
talvez em 5 minutos eu consiga fazer esse trabalho. Mas a gente não tem essa motivação, sabe? Eu acho que também é uma falta de motivação para fazer as coisas. Eu acho que tem tanta coisa em cima que falta alguém falar, então espera, não precisa fazer tudo, mas tenta fazer alguma coisa. Você fazer alguma coisa já é aquela coisa, né? 2 passos para frente, 1 para trás, ainda é 1 passo para frente, né? Então falta um pouco dessa motivação da gente também de ver um futuro e ver um motivo para a gente fazer as coisas, porque senão a gente vai achar desculpa para tudo, para parar tudo que a gente está fazendo. Não só com ansiedade, e com qualquer outra coisa. Eu tenho um vídeo agora que eu quero muito assistir, então não vou fazer esse trabalho agora, vou assistir esse vídeo. Eu tenho tanto tempo para fazer esse trabalho, né? Já estou de quarentena mesmo, estou em casa, não vou fazer nada. Ô Laura, e você acha que a competição, essa sociedade competitiva, ela estimula mais do que atrapalha? Porque a gente sabe que o ser humano é movido à competição, à disputa, é da natureza humana. Mas uma sociedade que se baseia especificamente nisso, né, que põe o jovem principalmente, né, num sentido mesmo de que tudo para ele é uma disputa, quem chega em primeiro, não tem vaga para todo mundo. Você acha que isso ajuda mais ou isso também contribui para criar uma ansiedade maior e tornar esse enfrentamento mais difícil? Porque a gente tem como contraponto a essa sociedade mais competitiva uma sociedade colaborativa, uma sociedade de solidariedade, né? Na hora da tragédia, a gente lembra da palavra solidariedade. Mas no dia a dia, o que importa é competir, é chegar primeiro. E como é que é isso, né? Eu queria abrir para vocês falarem, primeiro a Laura, depois a Mayara, para ela fechar essa parte do nosso tema. Então, na sociedade em que a gente vive hoje, é muito conveniente ter uma competitividade. Então, eu digo em questões econômicas, sociais e afins, né? É conveniente nós vivermos em competição, porque assim as coisas andam, né? As pessoas vão sempre querer fazer as coisas e ir para frente. Só que quando isso é de uma forma exagerada, acaba sendo uma barreira também. Porque se uma pessoa vê que tem tantas pessoas na minha frente e eu não vou conseguir chegar lá, então eu não vou nem tentar fazer isso. Porque é uma meritocracia, né? Quem consegue chegar mais longe que vai conseguir aquele emprego, que vai conseguir entrar naquela faculdade, que vai conseguir fazer um curso que quer, que vai ter dinheiro para chegar onde quer chegar. Então isso acaba colocando uma barreira para as coisas, com certeza, porque se você vê que tem tanta gente na sua frente, você não vai ter um motivo para ir para lá, para ir mais à frente, entende? Para competir também. Porque, ao mesmo tempo que nós somos uma sociedade muito competitiva, muita gente não tem os recursos para competir da mesma forma que as outras pessoas, entende? A gente não sai da mesma linha de partida. Então é muito fácil viver uma competição quando você está na frente, você já parte da frente, né? Você já sai mais à frente que as outras pessoas. Então, eu acho que sim, uma boa, uma sociedade competitiva, porque isso move, querendo ou não, move o ser humano, mas de uma forma mais equilibrada, eu diria assim, entende? Seria melhor se todos pudessem sair do mesmo ponto de partida para competir, mas isso a gente sabe que não é a realidade e nem está perto de ser a realidade. Então, acaba, sim, colocando barreiras na frente de pessoas que teriam capacidade, sim, de chegar ao final da linha, né, mais rápido, só que não tem os mesmos recursos que outras pessoas têm. Mayara? Nossa, é difícil falar sobre isso, gente, porque, olha, tem vários pontos, mas, assim, uma coisa que a gente tem que ter cuidado é que a ansiedade, ela não pode ser justificativa para tudo, né? Na verdade, a gente precisa também desenvolver algumas habilidades, né, enquanto indivíduos, que vão ser importantes para nós enquanto seres humanos. Então, a disciplina, por exemplo, é uma característica que a gente precisa ter para algumas coisas. Então, só ficar ansioso e postergar e ficar, realmente não vai levar a gente a grandes lugares. E aí a gente tem que saber a medida entre, né, ter esse compromisso e produzir
e entender, dentro desse contexto, a própria meritocracia, que a Laura citou agora há pouco, e a necessidade de vencer na vida, né? Mesmo que esse vencer na vida possa ser muito diferente para as diversas pessoas, né? Porque para alguns vencer na vida é conseguir fazer 2, 3 refeições, né, ao fim do dia, e para outros vencer na vida é ter 18 anos e já ter seu carro e seu apartamento de frente para a praia na Pitangueiras. Então, assim, é muito diferente. A gente tem que ter um pouco de cuidado, assim, tá? Porque senão vira justificativa para tudo. E não dá para ser assim. Nós temos compromissos e temos coisas que nós precisamos efetivar. É claro que numa sociedade que é competitiva como a nossa, a tendência é que a gente seja treinado para isso, né? Então, você já nasce sendo treinado para isso, às vezes sem nem perceber. Então, quando você é criança, você não sabe fazer nada, mas aos poucos você vai aprendendo por meio da socialização, aí daqui a pouco você já quer ser o melhor da turma, você quer ganhar do seu primo na bolinha de gude, você quer ser o melhor dançarino da turma, você quer fazer a peça de teatro e ser o principal, e assim você vai sendo estimulado a crescer na vida, né? E isso acontece com todo mundo. Obviamente que a meritocracia ela não responde a tudo, nós sabemos que, como a Laura falou, é impossível para todo mundo chegar lá, até porque pelo nosso sistema econômico isso é impossível, a gente tem que ter pobre, a gente tem que ter miserável, a gente tem que ter alguém que vai fazer o serviço, né, que as outras pessoas não vão querer. Faz parte do sistema, né? O Demetrio Magnoli, muitos anos atrás, ouvindo o Demetrio Magnoli falar sobre a questão dos excluídos, né? Dizer assim, não, porque os excluídos, porque era muito comum esse discurso, né? Os excluídos são os mais pobres, os mais vulneráveis, mudaram o nome agora, né? Falam invisíveis ou vulneráveis. Eu mesmo uso esses termos, né? Mas ele dizia assim que não há excluídos, o sistema precisa dos invisíveis. Tá todo mundo dentro. Eles são os mais incluídos, porque para o sistema funcionar é necessário que haja essa desigualdade, essa pobreza e essa concentração de riqueza. Mas nas aulas eu sempre dizia isso, eu falo assim, gente, não adianta, não tem como todo mundo estar rico, porque se você estiver andando com a sua Ferrari e o pneu furar, não dá para pedir para o borracheiro, para o mecânico, falar assim, onde ele está em Dubai, não tem condições de todo mundo estar em Dubai, entendeu? Alguém vai ter que estar aqui fazendo aquele serviço. Não tem Dubai para todo mundo, né? Não tem Dubai para todo mundo, então assim, é claro que a gente vai lutar, né? E a gente é estimulado a isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que essa geração mais jovem, né? Ela tem um quê de solidariedade, né? Ela tem, eu não sei, parece que está neles, assim. A gente vê que eles se mobilizam muito rapidamente, eles têm uma necessidade de fazer parte daquilo, e como eles têm essa habilidade, né, de se movimentar, mesmo por conta da internet, e de serem muito articulados, né? Então, assim, os discursos, a prática, é uma geração diferente da nossa, né? Eu sempre falo, a minha geração é uma geração que quer construir, né? Uma geração que quer ter casa, quer ter carro, quer ter poupança, quer, né, poder viajar quando quer. A geração deles, eles também são competitivos, mas eles estão mais preocupados em ser feliz e fazer um mochilão e tudo bem, morar numa kitnet, o importante é que a gente esteja bem, né? Só que essa felicidade também é algo que a que preço, né? E o que é ser feliz, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente quer que eles sejam grandes trabalhadores e que tenham um potencial para mudar muita coisa nesse planeta maluco, a gente também tem que pensar na saúde emocional, né, deles, porque eu nunca vi uma geração tão emocionalmente doente quanto a geração dos nossos jovens, infelizmente. Eu tenho alguns comentários aqui da Thaisa Cristina. A Thaisa está dizendo que ela trabalha em home, de segunda a sexta, o ponto dela é o login na máquina, e ainda tenho que ter um psicólogo muito bom. Trabalho com operadora de saúde, então deve ser uma pressão enorme, né? Porque quem trabalha com vendas, bancos, essas coisas, tem uma pressão enorme para cumprir metas e tal, né? Atendo a clientes pessoas jurídicas que estão sofrendo, principalmente os microempreendedores e as pequenas empresas.
está impactando a todos, está impactando muito a todos, mas olha, vou dizer uma coisa, hein? Impacta muito mais, mas muito mais mesmo, quem não tem emprego e quem não tem fonte de renda. Ainda. Esses têm um impacto ainda maior, é muito mais severo, porque eles não têm nem direito a ir lá e ficar devendo para o banco, que depois vai estraçalhar com a vida deles, mas nem isso eles têm. Né? Nem crédito tem. Nem crédito tem. Né? Parabéns pela iniciativa, Thaisa Cristina Serafim. Eu vou pular aí, Denise, que mandou aqui mais dois corações. A Cida falou uma coisa aí que completa e também chama atenção para o que você comentou, Mayara. Oi, meu amigo, a Cida está lá em Bertioga, trabalhamos juntos muitos anos, minha amiga querida, nós não tivemos ansiedade em nossa adolescência. Os jovens de hoje têm muita liberdade e não sabem o que fazer com ela. Nada em excesso é bom, nem liberdade. Né? E essa insegurança sobre o que fazer também é muito difícil. Né? Só para contrariar, falava isso, era profundo. Né? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Eu acho que é filosófico e profundo. Eu não estou brincando, não, é sério. Né? Tá vendo? A Michelle, a competitividade alimenta a nossa sociedade. Aqui, a Juliana, que lindeza da tia, uma moça linda. A Juliana pegou tu no colo, Laura. Agradece aos professores que fizeram parte da sua formação, eu também muito, né? Ninguém chega a lugar nenhum se não for com a ajuda dos professores. E eu queria direcionar a gente para a nossa última temática. Aqui eu tenho, vou tirar aqui o comentário da Edenise, eu trouxe, até porque você sugeriu, e eu respeito a sugestão dos convidados. Viu, Maia? Você sugeriu o Bauman, Zygmunt Bauman, né? E eu trouxe aqui uma pergunta, né? Que a questão da percepção sobre o tempo, a percepção do tempo com o avanço das tecnologias de comunicação. Por que andamos com tanta pressa? Zygmunt Bauman responde assim: na sociedade contemporânea, somos treinados desde a infância a viver com pressa. O mundo, como somos induzidos a acreditar, tornou-se um container sem fundo de coisas a serem consumidas e aproveitadas. A arte de viver consiste em esticar o tempo além do limite para encaixar a maior quantidade possível de sensações excitantes no nosso dia a dia. Essas sensações vêm e vão e desaparecem tão rapidamente quanto emergem, seguidas sempre de novas sensações a se perseguir. A pressa e o vazio é fruto disso, das oportunidades que não podemos perder. Elas são infinitas se acreditamos nelas. A ansiedade é isso, né? Voltando para o início da nossa discussão. E esse momento de isolamento, que poderia, de certa forma, pôr a gente mais para dentro, parece que põe a gente mais para fora e aumenta ainda mais essa ansiedade. Né? A busca de mais e mais e mais, e é um pouco o que o capitalismo ensinou a gente, né? A ter mais e mais, é um pouco o porquê de muita gente se perguntar, será que os bilionários já não estão satisfeitos com o que têm? Né? É pensar nas bolsas de valores que caem e sobem, e que quando elas caem tem muita gente que fica bilionária, não apenas que perde, mas muita gente também que ganha, e ao mesmo tempo, quando ela sobe, também tem muita gente que ganha, mas também tem muita gente que perde. É um zigue-zague estranho, difícil de entendermos, né? Nessa competição por acúmulo, porque é um pouco isso, é uma aposta, né? Para uns ganharem, outros têm que perder, não tem como todo mundo ganhar, não é um jogo de ganha-ganha, o jogo que a gente vive. Do mesmo modo agora, com essa discussão política esdrúxula, absurda, incompreensível em relação a ser possível a gente sobreviver sem economia, ou a economia sobreviver sem a gente. É muito claro para quem tem essa consciência, né, de que a economia não sobrevive sem as pessoas, e que nós somos engrenagens desse mecanismo de produção, nós somos ali aquele Chaplin no tempos modernos, que chega numa cena e a máquina consome o Chaplin, né? Aquela cena clássica de que ele vai para dentro da máquina e ele é consumido por ela, né? É um pouco isso, mas aquela engrenagem não funciona sem ele,
né? É um pouco por aí. Eu queria que vocês falassem dessa questão da tecnologia. A pergunta que eu trago para a gente tentar encerrar, nós estamos com 1h14 dessa aula, para a gente tentar encerrar essa nossa discussão é essa, né? Depois dessa, vamos sair melhores? Quem começa? Olha, eu não sou muito pessimista, mas eu não acredito nisso, não, né? Na verdade, eu acho que esse período ele está expondo muito a gente, né? Você conviver com outro é difícil, mas você conviver com você mesmo, olha, né? E talvez essas feridas, assim, quando você tem mais tempo para pensar e se organizar e entender o processo, talvez machuquem mais, né? O que eu penso é que essa situação toda, ela mostra o tanto que a gente tem frustrações e como a gente não sabe lidar com elas, né? Quando o Bauman fala, né, que a gente tem que consumir o tempo todo e que a gente fica frustrado, mas a gente não sabe lidar com isso e a gente precisa das sensações, isso talvez me mostre o tanto como a gente está raso, né? Como a gente não tem uma formação assim, enquanto indivíduo, que nos faça ser um pouco mais críticos, assim, né? Na hora de pensar as relações, inclusive as relações de trabalho, né? E a gente percebeu tanto que a gente é importante nessa roda toda e a gente não se dá conta. Então, são pequenas coisas que a gente pode observar. Por exemplo, aquele catálogo imenso do Netflix, aquela coisa linda, a plataforma lá, você zapeando com controle, olhando tudo e tendo várias oportunidades de assistir todos os tipos de filmes, séries, e ainda assim você fala assim, mas não tem nada que me atraia, não tem nada que me interesse. Então, talvez a gente esteja buscando nas coisas erradas, né? A gente está muito preocupado em mostrar que faz, que acontece, e esquecer um pouco de olhar para dentro, sabe? Eu vejo a questão do tempo, assim, como algo que é uma das temáticas mais importantes para nós, porque a gente não sabe sequer lidar com o nosso tempo. Então, nós temos 24 horas no dia, a gente estava acostumado a gastá-las de uma forma, de repente você fala, opa, peraí, mas agora eu já fiz tudo, eu já limpei a casa, já fiz o almoço, já cuidei do jardim, já tirei o lixo, e são 2h, e agora? O que eu vou fazer com isso? Né? A gente está muito perdido, na verdade, sem saber exatamente para onde caminhar. E isso é uma coisa que está acontecendo, não é com um ou dois, né? São com várias pessoas. Então, a gente precisa um pouco, acho que talvez, parar e saber lidar com esse tempo, que é uma dificuldade que a gente tem hoje, né? Eu falei um pouco também, né, durante a aula, sobre os idosos, é exatamente sobre isso que eu estou falando. A gente sequer respeita o que eles têm para nos oferecer, né? O quanto eles têm de experiência, do mesmo jeito que a gente ignora muitas coisas que os jovens falam, as falas me deixam chocadas. Então, assim, se morrer, vai morrer os velhinhos aí, tudo bem, né? Como assim, gente? A gente perdeu um pouco da humanidade? Como é que é? A vozinha não tem nada para contribuir, porque agora ela já é aposentada e tudo bem, que ela adoeça e vai embora. A gente perdeu um pouco da humanidade, sabe? Então, talvez a gente olhar com um pouco mais de cuidado para as relações, né? Para as pessoas. Eu sei que dinheiro é importante, move o mundo, eu gosto bastante, se quiser depositar na minha conta, estamos aí, mas não é uma coisa que a gente possa dar tanta prioridade, sabe? Acho que as prioridades, elas precisam ter, assim, um pouco mais de cuidado, e talvez esse seja o momento da gente pensar um pouco mais nisso, sabe? Não está muito fácil, não. Tem uns comentários rápidos aqui que eu não posso deixar de colocar, né? Temos aqui um comentário da Vitória, depois tem uma pergunta dela. A Vitória fala, realmente a situação fica complicada, porque você dá voz aos jovens, mas ao mesmo tempo tapa os ouvidos. Isso estava lá atrás, né? Tem também aqui um comentário
do professor Areta, da ETEC de Guarujá. Obrigado pelo bate-papo. Beijos, Maiara e Laura. Olha, matando saudades, né? Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Mas aqui tem uma pergunta da Vitória. A Vitória, ela fala assim, Maiara, para Bauman, olha que lindo isso, hein? Tua aluna de Sociologia, né? No ensino médio, de Geografia no ensino médio. A Vitória fala assim, professora Maiara, para Bauman, a sociedade atual é desregulamentada, pois o mercado é quem dita as regras. E ele visa sempre o fator econômico e afins. Para Marx também, tá? É só para lembrar. O que a senhora acha que nós, jovens, que estamos entrando agora nessa fase, devemos fazer para lidar com isso de uma forma melhor? Ai, que difícil essa pergunta, né? Mas vamos lá. Ela é desregulamentada, mas na verdade tem uma regulamentação aí que é pesadinho e talvez a gente nem perceba que está acontecendo, né? Nas entrelinhas, vocês estão todos muito bem regulamentados, né? Vamos falar só do ensino médio, por exemplo. Quando vocês entram no primeiro ano, a gente já entra com os 2 pés na porta, dizendo, olha, você vai passar no vestibular, vai ser assim, 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 tem que fazer todas as tarefas, né? Porque a gente já está treinando você para o mercado de trabalho. Então, essa regulamentação, ela já existe faz tempo. Na verdade, você está sendo treinado há um tempão. Enquanto jovens, né, é uma fala batida, né, dizer que vocês são futuro e tal, a gente sempre fala isso e sempre escuta isso também, mas as decisões que vão modificar, digamos assim, esse sistema, vão ter que partir, em algum momento, de uma movimentação estrutural que é muito mais profunda do que a gente só escrever um textão no Facebook falando sobre isso, né? Eu sempre digo que o mundo, ele funciona igual uma casa, vamos pensar assim, né? Você tem a sua casa, você consegue modificar a cortina, troca a cor do sofá, muda uma coisa ou outra, mas é muito pontual, né? Para que as coisas mudassem mesmo, teria que mudar na estrutura, né? Lá na base, quebrar uma parede, erguer outra sustentação. Então, é muito mais complexo e muito mais difícil do que a gente possa imaginar. Até porque o capital, ele é altamente criativo, né? Então, assim, nós temos vários problemas agora, a gente está em crise e tal, mas as pessoas e o capital se reinventa o tempo inteiro, né? E tem sempre alguém ganhando muito com isso. Então, enquanto tem muita gente perdendo, tem muita gente ganhando e ganhando bem, viu? Até estava comentando agora há pouco com o meu esposo que a gente estava vendo TV e a quantidade de comerciais que a gente está vendo de financeiras é um absurdo, porque elas sabem que a gente está sem dinheiro, então agora é a hora de faturar. Então, esse mercado, ele está se adaptando aos nossos problemas. Então, essa mudança, gente, é muito complicada, né? Até porque a gente sabe que nem todo mundo vai entender isso, né? Tem muita gente que vai dizer que a gente é doido, que a gente quer distribuir a renda do outro, aquela coisa toda que ninguém nunca leu, mas gosta de falar, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas a gente sabe que o capital, ele se reinventa, então é complicado, porque a gente já está na roda viva, né? Como já que é para falar de música, mas pega a roda viva e carrega a roseira para lá, e aí, quando a gente vê, a gente já está envolto nessa problemática, mas pelo menos a gente já tem algumas pessoas que conseguem perceber isso, já é alguma coisa, né? Mas sim, é possível, porque se não fosse possível também a gente desistia, né? Não, já pensou, Walter? Sem sonhar? Sem tentar mudar alguma coisa? Não. Gente, fazer política, entender desse assunto, não é só falar mal do A, do presidente B, xingar o outro, xingar a mãe do outro, não é disso que se trata. A gente está falando de um mundo que precisa ser regulamentado, porque, querendo ou não, as regras, elas vão ter que existir para que a gente viva, né? A questão é como essas regras serão feitas, para quem serão feitas, né? E como é que a gente aplica isso para o maior número de pessoas possível, para que as pessoas vivam bem, né? Acho que a gente precisa entender várias coisas. Olha, gente, isso dá outra aula, sabe? Assim, diferença entre estado de bem-estar social, comunismo, exatamente. São coisas completamente diferentes, não colocam no mesmo balaio. E passa por visão de mundo, mas, ao mesmo tempo, se a gente para pensar, está tudo lá na Constituição.
Né? Já existe uma legislação para isso. Né? A questão é transformar aquilo que está lá em ações práticas, em políticas, em efetivar essa construção de uma sociedade que permita que a gente não viva dilemas falsos como esse que a gente está vivendo agora. Né? Na Nova Zelândia, por exemplo, as pessoas podem e devem se exercitar ao redor das suas casas. Não há necessidade de colocar grades nas calçadas dos lagos ou fechar a porta dos parques, porque é uma outra realidade, é uma sociedade totalmente diferente, em que o Estado ele consegue atingir a necessidade dos cidadãos usando o que ele tem de estrutural para poder não deixar ninguém para trás. É um pouco isso, né? Não deixar ninguém para trás. E no Brasil a gente se acostumou a conviver e naturalizar a desigualdade e a pobreza. Sim. Então esse é um problema grave. Tem regra, mas tem regra para alguns, não tem regra para todos. A lei não é para todos. A lei não é para todos. O Tropa de Elite disse claramente isso, gente. Está lá, é um tapa na cara da sociedade. Fala, Laura. É aquilo que a professora falou no começo, né? A gente tem que procurar saber exatamente o que são cada agente institucional, né? Então, o que faz um presidente, para que ele serve, e acima disso o que é o Estado? Para que ele está ali? O Estado não é só uma instituição, ele existe por conta de alguma coisa, ele é uma instituição maior. Então, a gente tem que entender que ele está ali para servir a gente e para manter a sociedade e não deixar ela entrar em um caos absoluto. Então, ele está ali para mediar as coisas. E eu acho que a gente esqueceu isso, né? A gente esqueceu que o Estado está ali para nos servir de alguma forma. Então, é aquela coisa, a gente não conhece a nossa Constituição, a gente não sabe para que serve o Estado, a gente não sabe para que serve um presidente, a gente não sabe como funciona o Senado, a Câmara dos Deputados, a gente não sabe nada disso, mas mesmo assim a gente quer opinar, mas a gente não quer estudar sobre isso, a gente não quer procurar saber. A gente não quer ir mais a fundo. Eu acho que isso é um dos maiores problemas também para que a gente consiga chegar num consenso sobre alguma coisa e até chegar num nível de desigualdade menor, né? Já que a desigualdade nunca vai ser desfeita, sempre vai acontecer desigualdade na sociedade capitalista, principalmente. E temos os direitos naturais, né, gente? A gente não pode esquecer disso, né? Tem direitos que são naturais, tem direitos que são, né, feitos, enfim, a partir de cada governo, isso tudo interfere também, né? Mas a gente não pode esquecer, né? A gente não pode falar dos direitos humanos e achar que isso é coisa só para bandido, né? Só para bandido, para ele se livrar. Não, gente, todos, né? A gente tem que ter um pouco de calma e tentar entender, né? Talvez um pouquinho sobre o assunto, para depois sair por aí desfilando, né? Tanto comentário difícil de engolir. Eu tenho alguns comentários aqui, um comentário da professora Areta: sou professora e sinto muita falta do dia a dia, da rotina da escola, mas como mãe, estou amando ficar em casa, cuidando do filho e da família, tentando todos os dias controlar a ansiedade. Beijos para Laura, Denise, Maiara, agradece pelo bate-papo, eu que agradeço a vocês por estarem assistindo a gente, contribuindo, falando, perguntando. Tenho aqui também a Mariana, nossa colega de trabalho, Mariana, sua ex-aluna, minha ex-aluna, e hoje colega de trabalho, professora Mariana Bezerra, também socióloga, né? Aí, olha lá, movimentação estrutural sendo um novo padrão de controle, ela pergunta. Tipo, um novo modelo de relações sociais entre pessoas e o capital? Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso, né? Quer dizer, um padrão de conduta, talvez, né? Não de controle. Vamos lá. Eu conheço uma experiência muito legal que está acontecendo de economia solidária. Olha que coisa interessante que aconteceu. É o Livres, em Santos. O que é? Entre aspas, eu vou nomeá-los como uma cooperativa, mas eles não são, ok? É algo mais anárquico. Juntaram-se e organizaram uma linha de consumo consciente de produtos orgânicos. E aí eles criaram ali um modo de intermediar entre o produtor e o consumidor final para que a mercadoria seja encomendada para o produtor e ele tenha a garantia de que ele vai produzir e vai ter para quem vender, porque o produto dele está vendido,
E para o consumidor, a garantia de que ele vai ter o produto que ele quer, obviamente, com todas as particularidades de que são produtos hortifrutigranjeiros, que pode ter alguma quebra na produção, mas ele vai ter a garantia de um produto de extrema qualidade que vai chegar para na mão dele, sem intermediário nenhum no meio do caminho, por um preço justo. Que vai o dinheiro dele direto para o produtor. Não vai ninguém ficar com esse dinheiro no meio do caminho. Então, uma cadeia de produção e consumo amarrada, onde você tem ali toda uma economia solidária acontecendo. Gente, num dos grupos, e eles fazem isso todo sábado, eles entregam essas cestas, são cestas de promessa de consumo. Então, quem compra faz os seus pedidos até quinta-feira e no sábado vai lá e busca, ou os bikers vão levar a cesta até a casa das pessoas. Mas o que é legal disso daí? Chegou o isolamento, e aí o que fazer? Para muitos desses produtores, o isolamento e o projeto foi a garantia de renda para eles. Por quê? Porque aquela comunidade que faz a compra do produto manteve a compra. Então, garantiu a certeza de que a produção dele, que está lá na terra, que ele já cultivou e tal, vai chegar nessas pessoas. E aí, eles intermediando essa compra, eles conseguiram ali que os produtores e quem comprou o produto permitisse usar uma parte do dinheiro para comprar mais bicicletas, para aumentar a quantidade de entregadores e gerar mais renda para pessoas que estariam, nesse momento, desempregadas. Eu acredito que a solução está por aí. É a solidariedade numa economia que se utiliza de alguns desses mecanismos que o capitalismo coloca para a gente, mas de uma outra forma, superando uma cadeia de consumo em que a gente tem o cara que faz a intermediação ganhando mais do que quem produz e ganhando muito de quem consome. Ou seja, dando um valor a um produto que não tem, porque o dinheiro que deveria chegar diretamente a quem produziu não chega. É um pouco por aí. Não sei se vocês concordam com isso ou não. A gente está até com pouco tempo para terminar a nossa aula, estamos com 1h30 já de transmissão, mas eu vou deixar para vocês fazerem esse comentário na fala final de vocês. Mais um comentário aqui da Michele. A Michele diz: os sonhos são as molas propulsoras para que as pessoas não desistam em momentos como esses, né? Realmente, e nós vamos viver muito mais momentos como esses, né? A Toninha está pedindo para a gente voltar ao tema, estava bom, né? Falamos um pouco aqui de política, mas não estamos fugindo do tema, faz parte, né? Faz muita parte, mas eu queria passar a palavra para vocês, para as considerações finais de vocês, antes convidando todos que estão aqui, para que estejam aqui comigo amanhã, não só comigo, amanhã nós vamos estar aqui com a Camila Mello, que é bacharel em Direito, com a Jéssica Moreira, que é psicóloga, e o tema que elas propuseram, para a gente fazer o Vem Pra Aula de amanhã, às 18h50, aqui nesses mesmos canais, é as habilidades dos jovens para um mercado de trabalho em crise. Hoje é o dia da juventude, e amanhã, hoje a gente está com uma jovem aqui, com duas jovens aqui, Maiara e Laura, e amanhã nós seguiremos falando dessa pauta da juventude, as habilidades dos jovens para o mercado de trabalho em crise. Elas vão dar muitas dicas de como é que os jovens podem se preparar para o momento posterior a essa crise, uma perspectiva, né, para pós-crise. E eu queria convidar também, na quarta-feira a gente vai estar aqui com a Dina Alves, falando da questão das mulheres na periferia aqui da nossa cidade, os problemas graves de violência doméstica que a gente tem, de violência simbólica, de violência real, aqui na cidade de Guarujá. A Dina, que é uma extrema conhecedora da realidade das nossas periferias aqui em Guarujá, e principalmente da luta das mulheres na periferia. E na sexta-feira, já está confirmado também, o Roberto Rosário, psicólogo. Nós vamos falar dessa questão da ansiedade, da depressão e do momento do isolamento na visão de um profissional de psicologia. Então, está todo mundo convidado para estar aqui amanhã, quarta, sexta, e na quinta-feira também tem uma pauta muito legal para tratar com vocês, mas eu vou falar depois. Eu quero passar a palavra para vocês, para as considerações finais de vocês. Bom, vai, eu, Laura. Você que sabe. Direita ou esquerda? Vai, você termina, Laura. Depois, pode falar, depois eu termino. Vai. Tá bom. Queria primeiro agradecer pela oportunidade, né? Que a gente falou no começo que não dão voz aos jovens, então muito obrigada por estar dando voz, estar dando ouvidos, né? Que é o mais importante, estar ouvindo e levando em consideração as coisas que nós falamos.
eu tenho um adendo, né? A gente falou sobre liberdade. E eu acho que a gente não entende exatamente o que é liberdade. Existem muitas formas da gente entender liberdade, não é à toa que tantos filósofos da antiguidade e vindo até hoje falam sobre o que é liberdade. A partir do momento que a gente não chega nela, a gente não sabe o que ela é. Então, é mais um adendo, então, para a gente pensar mais. A gente quer tanto a liberdade, mas o que é a liberdade de fato, né? Sobre a questão da economia, eu acho que ela pode ser muito mais facilitada, tanto para os jovens, porque eu acho que a gente não se vê na oportunidade de debater sobre economia, porque pelo menos, eu vejo ela como uma coisa muito difícil de ser compreendida, sabe? E eu não vejo que as pessoas tenham o interesse de facilitar ela para a gente, para as pessoas que são mais jovens. Eu acho que a partir do momento que a gente tem entendimento do que ela é, para que ela serve, como ela funciona, eu acho que é mais fácil da gente encontrar uma forma de fazer com que ela seja compreensível e que ela rode de uma maneira mais favorável a todos, mesmo que isso seja um pouco difícil na sociedade de hoje. Mas é isso, eu queria agradecer muito por isso, me fez pensar muito sobre muitas coisas. E também uma mensagem de calma, vai dar tudo certo, a gente vai passar disso, levantaram um questionamento, né? A gente vai sair dessa melhor? Não sei se melhor, mas a gente vai sair renovado. A gente tem se renovado, tem tentado coisas novas, e eu acho que a partir desse pensamento que a gente tem que pensar como que vai ser depois disso. Então, a gente vai sair renovado e temos que pensar em coisas novas para fazer e como melhorar a sociedade em que a gente vive hoje a partir desse momento que a gente está vivendo. Muito bem, olha quem está aqui com a gente. Oi, Maria, linda. Manda um oi, Maria Tereza. Manda um oi lá para a Laura, para a tia Mayara. Oi, amor. Tá Nossa, feliz de tá estar muito aqui? grande. Sim ou não? Olha lá, Laura, tá vendo lá? Manda um beijo de coxinha para todo mundo. Manda um beijo de coxinha. Ai, que gostoso. Ai, gente, não tem como não terminar bem, né? Depois sério. Sem dúvida nenhuma. Eu queria aproveitar, Mayara, antes de você fazer sua consideração final, compartilhar rapidamente a atualização aqui dos dados da Prefeitura de Guarujá, do Covid-19. Dados agora das 5h30 da tarde, hoje dia 13, nós temos 17 casos confirmados da doença aqui em Guarujá, são 15 casos em isolamento social domiciliar, 2 óbitos confirmados, já com o exame feito, né, e a resposta de que são óbitos causados pela doença. 80 dos exames que estavam aguardando resultado, voltaram os resultados descartando a doença, 304 casos suspeitos, cujos exames estão ainda na fila, há milhares de exames na fila, aguardando para serem divulgados, né, chegarem os resultados, até para as famílias, né, que estão aguardando. Nós temos 31 pacientes internados nesse momento, 11 pacientes estão em UTI, 6 óbitos em investigação, aguardando o resultado de exames. Os números do período da manhã estão mantidos, não chegaram novos resultados, ou seja, o município está aguardando informações. É muito preocupante, porque as autoridades falam que nós estamos ainda longe do pico dessa doença, então é importante que a gente consiga observar bem o que está acontecendo. Eu quero agora passar a palavra para você, Mayara, para suas considerações finais. Aqui em Santo André a coisa não está muito diferente, né? A gente tem alguns casos, né, mais do que aí, nós temos 5 óbitos confirmados aqui e alguns em investigação, não sei exatamente o número, o prefeito deve estar falando nesse momento, porque ele faz uma live todos os dias às 8h, e também estamos nesse processo tal qual, né, no Guarujá. Aqui a gente notou uma movimentação um pouco maior, as pessoas têm saído mais, mas ainda assim bem abaixo do que a gente está acostumado, né? Aqui tem muito mais gente, mas a coisa também não anda muito bonita, não. Então, se puder, fique em casa, né? Eu queria agradecer, né, por estar aqui. Nossa,
estou muito feliz, fazia um tempão que eu não falava assim, e eu amo, todo mundo que me conhece sabe o tanto que eu gosto, então eu estou feliz da vida, e apesar de não ser a mais otimista, né, no sentido de, a gente vai sair melhor, eu acho que a palavra da vez talvez seja coragem, né, a gente precisa ter coragem para passar por essa, a gente precisa ter coragem para continuar sonhando, a gente precisa ter coragem para prosseguir, né, com todas as dificuldades e para modificar o que precisar ser modificado. Então, talvez seja a hora da gente botar a cabeça no lugar e repensar algumas coisas, né, algumas atitudes, algumas relações, como eu falei durante toda a live, e a gente ser mais gente, né? Talvez seja a hora da gente ser mais gente, né? E não tão mecânico. Eu amo os animais, acho os animais incríveis. Meu cachorro está aqui, deve ter latido aí, vocês devem ter ouvido. Mas ainda gosto mais de pessoas, né? Eu ainda gosto mais de gente, né? Então, a gente talvez seja a hora da gente perceber que a gente já estava isolado e resolver, né, viver para o outro, talvez seja a hora da gente mudar algumas coisas, né? Estruturalmente é mais difícil, mas eu sempre acredito que um pouquinho, a gente faz um montão, né? Então, devagar e sempre, não percamos a esperança, principalmente no outro, né? Porque senão fica muito difícil. Prazerzaço, Walter, obrigado pelo convite. A Laura, vi pequeno. Que orgulho, também, né, gente? Eu não sei, eu não tô velha, não. Esse povo que cresce, não sei o que acontece. Estão tudo assim, maior de idade, dono do nariz, né? Pois é. Mas foi muito bom, viu? Agradeço todo mundo que acompanhou, obrigada, foi muito prazeroso. Eu é que agradeço muito, muito, muito mesmo a vocês. Está sendo um prazer enorme receber as pessoas aqui no Vem Pra Aula, já temos muitos convidados. Essa experiência, para mim, ela está sendo significativa, porque, de alguma maneira, a gente tenta extrapolar um pouco as preocupações, as angústias, o sentimento que a gente tem, e principalmente os valores que a gente defende para todos aqueles que estão acompanhando aqui, e, de certa forma, reverberando essa energia, que é uma energia, no fim de tudo, muito positiva. O que a gente quer é que a gente consiga sair dessa melhor do que a gente chegou. Não é fácil, né? Eu queria encerrar a nossa conversa de hoje com uma música de uma galera evangélica, né? Mas é uma mensagem que eu acho que ela é, entre aspas, universal. É a hora da gente pensar em olhar para dentro, é hora da gente pensar em olhar com calma para as coisas, né? E a minha filha, ela tem ouvido muito essa música, ela recebeu de uma das professoras, e a gente tem ouvido bastante aqui, e eu queria compartilhar com vocês, porque ela fala muito forte lá no fundão da nossa alma, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus, e a gente retorna amanhã, no mesmo horário, 18h50. Eu estou vendo que está dando uma travadinha aqui no YouTube, mas é isso aqui. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Glória. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma.
Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Que lindo.